pessoal! Vamos comentar sobre um tema que está sempre no seu Enem. Você sabe qual é? Cartografia. Você quer entender a maneira como isso tem caído ou como pode cair no seu Enem? Vem comigo! Com a realização de constantes guerras, do desenvolvimento de países, das grandes cidades, os mapas deixaram de ser utilizados somente para passar os deslocamentos, para indicar um deslocamento. Eles começaram a ter um viés ideológico estratégico. Então vamos fazer uma questão para a gente saber como isso pode afetar a prova. A questão traz aí uma tirinha da Mafalda, que é bem comum nas provas do Enem, e diz assim: onde nós estamos? Aqui, olha. Mas então a gente está de cabeça para baixo. Puxa vida, acho que de hoje em diante vou me sentir muito mais apegada a este chão. Então a Mafalda aí ela questionando, fazendo alusão a algum dos princípios da cartografia. Então vamos perceber o que pede o enunciado dessa questão. Mafalda faz alusão a princípios utilizados na ciência cartográfica sobre as formas de representação do espaço e a orientação nos mapas. A afirmativa correta é: alternativa A. A projeção de Mercator altera a forma, mas não altera as áreas e é por isso muito utilizada para mapas políticos, pois mantém uma relação de proporção. Então, a alternativa A está incorreta porque essa projeção de Mercator, ela na verdade é o contrário. Ela mantém as formas e altera as áreas. Então a gente tem aí algumas críticas em relação aos privilégios que essa projeção dá ao continente europeu. Então a gente tem uma visão muito eurocêntrica a partir dessa visão, dessa projeção. Então a alternativa A está incorreta. Alternativa B. Os mapas são representações fidedignas da superfície terrestre, ou seja, todo mapa é uma representação real do local de interesse cartográfico. Essa alternativa também está incorreta, porque ela tem uma palavra-chave aqui, fidedignas. Então a gente tem representações, que representações, no geral, apresentam distorções. Então a gente não pode falar que é uma questão aí verídica, real, sem nenhum erro, sem nenhuma distorção, sem nenhum privilégio de uma região em demanda de outro. Então a gente pode falar aí que essa letra B está incorreta. Alternativa C. Na projeção de Peters, a região colocada em destaque é a Europa, o que reflete uma visão eurocêntrica, que coloca a Europa no centro do mundo. A alternativa C também não está correta, porque a projeção que coloca a Europa como centro do mundo, como eu já falei, é de Mercator, que privilegia esse continente. A de Peters é justamente o contrário, dá uma ênfase muito maior aos países subdesenvolvidos, à África, ao Brasil, a continentes maiores. Então a gente tem aí uma fidelidade maior às áreas e não às formas. Então essa projeção também ela é criticada porque ela é vista como, ela chama atenção para o terceiro mundo, para países subdesenvolvidos. A fixação da orientação norte na parte superior do mapa é uma realidade imutável que possui base científica. A alternativa D está incorreta. Por quê? A fixação de orientação norte-sul, na verdade, ela é um consenso criado, mas por fins de localização, por fins de fidelidade às representações cartográficas. Mas ela não tem base científica, ela não é uma realidade inerente ao planeta. Então a gente não tem de fato aí um norte e um sul, sendo um norte para cima e o sul para baixo. Isso não tem base científica da realidade sendo comprovada. Então a alternativa D também não é correta. A alternativa correta, portanto, é a alternativa E, que diz: devido à esfericidade do planeta Terra, é possível representá-lo no mapa colocando qualquer ponto no seu centro, que é justamente o que a gente viu quando a gente falou de projeções. Existem diversos tipos de projeções. Algumas priorizam países de terceiro mundo, outros trazem visões eurocêntricas, outros privilegiam um recurso em detrimento de outro. Então essa lógica do que vai ser privilegiado, o que vai ser visto como centro, é muito mais visto como do interesse daquele que está fazendo a representação. Portanto, cada mapa ela tem um fim. Se é um mapa político, representa alguma coisa mais do que se for um mapa físico.
Então, isso varia de acordo com o interesse daquele que está fazendo a representação do cartógrafo. Então, essa foi uma das questões, como isso pode cair no seu Enem, foi bem visto, foi bem claro, é um assunto recorrente, então não deixe de rever esse conteúdo, de estudar as projeções cartográficas. Boa sorte e até mais!